Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa do Desmistificando Injeções Eletrônicas. É nesse programa que a gente fala sobre os principais mitos e os assuntos mais controversos relativos a injeções eletrônicas programáveis. Eu sou o Roberto Rodrigues. Eu sou o Vitor Signini. E o episódio de hoje é... fatores que afetam a calibração do meu mapa de combustível. Eu fiz meu mapa de combustível, peguei em um único dia, consegui varrer ele inteiro, ou seja, tá tudo certo. Só que aí, outro dia, eu saio para andar com o carro, supondo que, enfim, a temperatura esteja a mesma, as condições climáticas estejam as mesmas que quando eu calibrei, mas o meu carro está se comportando de uma maneira diferente. Que fatores podem influenciar para que isso aconteça? Beleza. São inúmeros fatores, certo? E é um assunto bem extenso. Você já abordou condição climática. Então isso acho que é um dos principais. Com certeza. Pressão atmosférica, temperatura do ar, eventualmente, tem diversos pontos. Mas o que eu acho que vale a pena a gente passar para a galera? O seguinte, existem vários... Falando de calibração de combustível, existem várias estratégias, certo? Então, assim, se a gente estiver trabalhando com uma injeção mais comum, que tem uma tabela ali de rotação em TPS ou rotação em MAP, a gente já fez vídeo falando das diferenças entre TPS e MAP, isso aí não vamos abordar também, mas falando da tabela principal, certo? Se for percentual lá dentro, se for tempo em milissegundos, o que afeta essa calibração? Isso quer dizer, Isso. Tipo aquele fenômeno que já aconteceu muito comigo. Você vai lá, faz um mapa, tá tudo ok, daí depois você vai andar, tá fora. Tá totalmente fora do meu lambda-alvo que no outro dia tava dentro. Perfeito. Então eu vou falar assim de duas grandes variáveis que afetam isso e coisas que podem acontecer com que afete ainda mais, certo? E as estratégias que as injeções originais, de carros originais mais modernos, usam para compensar isso, certo? Eu vou falar da primeira, tá? Que é a tensão da bateria, tá? Se a gente for analisar o injetor, é bom a gente entender um pouco como ele funciona, certo? E avaliar o que a tensão da bateria afeta no funcionamento, ou seja, no processo de abertura e fechamento do injetor, tá? E o primeiro ponto, e que isso afeta o dead time, que muita gente já deve ter ouvido falar. Então, Sim. Vamos explicar em primeiro momento o dead time em si. O que é e a relação Que é dele esse com a termo bateria. inglês aí tão falado aí pelo pessoal da calibração de motor. Exatamente. O dead time traduzindo seria tempo morto, certo? Por quê? Porque é um tempo que, de fato, você não vai ter uma injeção. Então, vou fazer um desenho bem simples aqui, tá? De um esquemático de como se fosse um injetor, tá? Mas é só um esquemático aqui. O injetor, ele tem um conector que tem 2 pinos, certo? E aqueles 2 pinos, eles são, na verdade, o que você tem lá é uma bobina. Uma bobininha. Vou representar a bobina aqui, tá? Essa representação que eu estou fazendo é de um injetor em corte, tá? Então, isso aqui seria a bobina, né? Basicamente seria uma certa quantidade de fios enrolados. Exatamente. E qual que é a ideia? A ideia é que quando você ligar o injetor, você faça com que você tenha uma parte móvel, que aquela parte móvel abra e permita a passagem de combustível. Então você tem combustível pressurizado aqui e no meio do injetor mesmo você tem uma parte, você tem uma mola, tá? Vou representar uma mola aqui, tá? E você tem uma parte aqui de material ferromagnético e quando essa bobina está energizada,
ela puxa essa parte de metal contra essa mola. Energizado, certo? que você disse, seria quando eu fecho corrente Isso. nesse injetor. Eu alimento ele com 12 volts, eu gero um campo magnético aqui, que vai fazer isso aqui para cima. Isso aí para cima. Certo. Para a gente falar dessa parte de chicote, o injetor ele tem 2 fios, tá? Lógico, tem diversos modelos de injetor, mas a gente está falando aqui de um injetor saturado, padrãozão. Beleza. Então, ele vai ter 12 volts em um dos pinos e no outro ele vem de uma saída da ECU. Saída da ECU. Então, isso aqui é um negócio que eu lembro quando eu descobri isso, na minha cabeça, não sei porquê, e na cabeça de muita gente, tem o seguinte, a injeção aciona, então quando ela aciona, ela manda 12 volts para o injetor. Eu achava isso aí. Tá? Muita gente acha, né? Mas é um acionamento do tipo low side, ou seja, você manda 12 volts de um relé e o terra, para você ter de fato 12 volts no injetor, vem de uma saída da ECU. A ECU comanda esse terra. Legal. Certo? Por isso que bico tem relé, então. Exatamente, por isso que tem relé que faz a alimentação dos bicos. Entendi. Certo? Bacana, legal. Quando a injeção... Dá um exemplo. Quando é bico injetor de injeção direta, a injeção aciona tanto o high side, ou 12, quanto o low side. Perfeito? Mas não é o caso. Então, quando a gente está falando de um injetor de injeção saturado, é assim. Nesse esquema. Certo. Nesse esquema. Então, beleza. quando a gente coloca 12 e a ECU coloca o terra, essa bobina que gera um campo magnético que atrai esse material ferromagnético, consegue vencer essa mola aqui, certo? E não sou muito bom de desenho, mas a gente vai ter aqui digamos aqui assim, o corpo do injetor, ele finaliza aqui, e isso aqui você tem o que se chama em inglês de spindle, que ele é uma travinha ali, que quando sobe isso aqui está junto, sobe e libera o combustível que está aqui dentro, e ele realmente vai e você tem a injeção de combustível, certo? Então, isso aqui é o basicão de um injetor, perfeito? Beleza. Olhando esse injetor aqui, certo? A gente falou disso aqui, certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu vou desenhar aqui o seguinte fenômeno, tá? Uma onda quadrada que aqui, esse sinal aqui significa que injetor desligado, tá? Vou escrever off aqui para facilitar. Que isso aqui é o comando, eu estou dizendo em azul de propósito, saída da ECU. Quando a ECU fala liga o injetor, o que acontece? Ela coloca em terra, né? Então, esse sinal aqui vai para on, e ele permanece por um determinado tempo, e daí a ECU fala, opa, desliga o injetor. Certo. Beleza? Show de bola. O que acontece? Vou fazer uma pergunta para você. Você acha que quando a injeção manda o injetor abrir, você já tem injeção de combustível? Eu acho que não. Por quê? Porque para ter a injeção mesmo, eu tenho que deslocar toda essa massa, certo? E querendo ou não, isso aí leva um tempo. Por menor que seja, leva um tempo. Exatamente. Então, entendendo esse movimento aqui, esse funcionamento do injetor, que dá para entender de verdade o dead time. Então, quando a injeção comanda, ela já tem 12 volts aqui, mas a bobina não está energizada porque ela não tem terra. Certo. A ECU manda o terra, tenho de fato 12 volts na bobina, energizou a bobina, ela atrai essa massa, leva um tempo, certo? Por quê? Porque naturalmente iria levar um tempo, e além do mais, você tem essa mola aqui que se opõe ao movimento, e tem outra variável que eu vou deixar para contar depois. Perfeito. Então você tem uma dinâmica aqui. Então, o que acontece? Eu vou desenhar em vermelho como se fosse o movimento do injetor aqui, da parte interna do injetor.
tá off, daí de repente mandou abrir. Depois de um tempo ele começa a abrir, certo? E daí ele vai lá e abre, certo? Então, isso aqui eu estou mostrando como se fosse a agulha subindo. Certo. Então, leva um tempo para ela abrir. E depois que ela está aberta, beleza, é lógico que depois que ela começou a abrir, você já tem um pouco de injeção de combustível. A injeção já começa quando ela tá aqui, né? Exatamente. Tem um local aqui que depois que ela começou a abrir, você começa a ter injeção. Certo. Mas aquela injeção, de fato, é quando ela está totalmente aberta. Depois ela vai continuar aberta, perfeito. Aqui, a injeção tira o terra fora, certo? Uhum. O que acontece nesse caso? Inclusive, eu vou falar como que ela tira o terra. Ela manda 12 volts, na verdade. Então, você tem 12 volts aqui, 12 volts aqui. Aí, fechou. E aí você não tem, de fato, 12 na bobina. Mas, legal. Deixando de lado esse aspecto elétrico, aqui ela então manda 12 volts, ou seja, ela tira o 12 volts da bobina. Beleza. Bobina do injetor. O que acontece? Ele vem aqui e fecha, mas ele também leva um tempo para fechar, certo? Então, ele tem um fechamento aqui. Só que é mais fácil para ele fechar do que para ele abrir. Por quê? Porque, provavelmente eu vou estar adiantando um tópico que você ia falar, mas porque eu tenho a pressão aqui favorecendo a agulha para se fechar, certo? Qual pressão? A pressão de combustível. Perfeito. O combustível entra aqui e sai aqui. Ele está pressurizado lá com 3, 4 bar. Então, esse combustível... Além da mola, né? Exatamente. Tem essas duas variáveis. A mola e o combustível. Que são forças que agem na massa aqui que envolve esse mecanismo da agulha para fechar. Por isso que eu representei aqui no gráfico. Você está vendo que esse tempo aqui é maior do que esse tempo aqui. Sim. Então, eu já desenhei de propósito um tempo maior aqui do que esse tempo aqui. Porque ele demora mais para abrir do que para fechar. Certo. Então, vamos lá, só para ficar claro. Então, o que a gente pode concluir até agora é que a ECU, na verdade, ela tem que mandar um tempo maior de abertura do que o tempo em que o bico vai realmente ficar aberto. Isso. Olhando esse gráfico aqui, a gente conclui que se a injeção mandou o bico abrir por 3 milissegundos, ela perde um tempo na abertura, mas ganha no fechamento. Certo. Não pode esquecer, porque aqui teve injeção, que era uma injeção que a ECU não tinha pedido. Então, efetivamente, por isso que tem o pulso de injeção e o pulso efetivo. Uma coisa é o que a injeção comandou, outra coisa é o que realmente injetou, certo? Então vamos supor que o pulso de injeção, a largura de pulso seria 3 milissegundos e que num caso aqui, nesse nosso caso teórico, a gente teve de efetivo 2,8 milissegundos. Então quanto que eu tenho dead time? Então meu dead time é 0,2. Então, se eu quero 3 milissegundos de injeção, eu injeto 3,2, porque eu adiciono esse tempo que eu perdi, certo? Então, teoricamente, o dead time é isso. Só que tem alguns pontos importantes na prática. Quais são os pontos importantes? Pense comigo, esquecendo a pressão de combustível agora. O que a gente tem na vida real? Na vida real, esse 12 volts aqui é 12 volts? Não é bem 12 volts, entendeu? Ele é uma tensão que vem da bateria, que é regulado pelo regulador do alternador e pelo alternador. A tensão da bateria depende de variáveis, como carga da bateria, mas também de quanto está sendo gerado pelo alternador.
Certo. Então o que eu quero dizer é que isso aqui não é 12 volts. E varia constantemente. Varia. Você tem 14, de repente você pode ter 13,5. Ou até mesmo valores como, sei lá, 10 numa condição de partida. Numa condição de partida você tem menor, bem lembrado. Numa condição Certo. de partida você tem menor. E como esses valores de tensão afetam o meu dead time? Aí é que tá. Pense comigo. Isso muita gente confunde, mas é bem simples de entender. Pensa comigo. Eu sempre gosto de pensar nos extremos. Se ao invés de 12 volts, eu colocasse 50 volts, o que você acha que ia acontecer? Não vale falar que o bico vai queimar. Mas 50 teoricamente, volts? você acha que ele vai abrir mais rápido ou mais devagar? Eu acho que ele vai abrir mais rápido, porque, pô, tem mais energia ali. Perfeito. Se eu colocasse 5 volts, Menos energia ia demorar mais para abrir. exatamente. Fazendo esse tipo de análise, a gente chega a qual conclusão? Que se a tensão for maior, vai levar menos tempo para o bico abrir. Certo. Então, primeiro, e se a tensão for menor, vai levar mais tempo. Mais tempo. Então, a primeira variável que a gente tem que entender para o funcionamento do bico, que é a tensão da bateria, a gente entende dessa maneira. Se variar a tensão, vai variar o dead time. Então, Certo. relembrando, já explicamos o que é dead time, já explicamos como ele varia com a tensão, e agora a gente sabe que existe, de fato, uma curva. O dead time não é um valor, ele é um valor para aquele bico, para aquela tensão e para aquela pressão. Certo. Então quer dizer que se... Ah, não, vou fazer depois essa pergunta. Outra coisa que é de fundamental importância. Olha só. O dead time, ele varia com a pressão de combustível, certo? Certo. Mas, além da pressão de combustível, vamos olhar para esse desenho aqui. A gente tem a pressão de combustível que dificulta a abertura da agulha. A gente tem a carga da mola aqui, a força da mola, que dificulta a abertura. Uhum. A gente tem, por outro lado, uma força aqui que vai ser gerada pelo campo magnético que faz abrir. Tem mais alguma força na jogada aí? Tem. Qual? Tem o peso desse conjunto. Tem o peso desse conjunto, perfeito. Mas o peso do conjunto não varia, certo? Só se eu trocar de injetor. Só se você trocar de injetor. Tem mais alguma outra variável? Que eu consigo pensar agora, não. Então, para você ver como assim muita gente fala, dead time é muito simples, é uma variação conforme a tensão. Não é. Não é só isso. Tem muita coisa por detrás do dead time. A gente falou do mecanismo aqui do injetor, a gente falou da tensão da bateria, a gente falou da pressão de combustível e tem uma outra variável que é... Aonde isso aqui está? Onde que o injetor está? No coletor de admissão. Está no coletor de admissão. O que tem no coletor de admissão? Pressão. Pressão No de caso admissão. de... Ainda mais se for um carro turbo, que você tem mais variação, né? Perfeito. Então, a gente tem que enxergar que se a gente fosse desenhar para a galera que é das exatas, ficaria mais claro isso aqui, mas eu acho que vale a pena. Eu vou desenhar um bloco aqui, ó, para a gente entender. Então, na verdade, o certo seria usar como referência a pressão diferencial de combustível. Perfeito. E não só a pressão na linha. Perfeito. Eu vou explicar agora. Antes de falar em pressão diferencial, vamos tentar enxergar como se fosse esse bloquinho fosse uma câmara isolada. Seria, vamos olhar isso aqui como se fosse um diagrama de blocos mesmo, Tá. certo? Beleza. Então, ou seja, isso aqui é a massa do injetor, aquela parte móvel do injetor, certo? Quando ele tenta abrir, a gente tem para cima aqui uma força que eu vou chamar uma força magnética aqui, que é a força gerada pelo campo magnético da bobina que está puxando, por isso que está a setinha para cima, perfeito? A gente tem a mola, ela dificulta a abertura, então a gente tem uma força que é uma força para baixo, tá?
Então eu vou colocar aqui uma força da mola, Fm. Perfeito? A gente tem uma outra força aqui, que eu vou desenhar aqui, que eu vou colocar de Fc, que seria a força gerada pela pressão de combustível. Certo? Então você tem uma pressão de combustível, você tem uma área ali, vai ser gerada uma força, tá para baixo por quê? Tá dificultando a abertura do injetor. Certo. E você tem a outra força aqui, que seria uma força gerada pela pressão de admissão. Certo? Por quê? Ela ajuda a abrir o injetor. Então, na verdade, se a gente fosse fazer um diagrama de forças no injetor, a gente pode fazer isso aqui, desconsiderando forças de atrito, etc, etc. Por que eu fiz isso aqui? Talvez para algumas pessoas pode parecer confuso, mas não é. A minha ideia é explicar pressão diferencial de injetor, de combustível. O que é pressão diferencial de combustível? Quando você tem uma pressão de combustível na sua galeria, ela vai... muita gente acha que é só ela que afeta o dead time e esquece dessa componente aqui. Por que existe? Você já viu que tem os reguladores de pressão de combustível, os reguladores de combustível, ele tem uma tomadinha que normalmente que se liga no MAP, ou seja, se liga na pressão de admissão, certo? Uhum. Aquilo, para que serve? Eu tenho um motor turbo, certo? Então, eu regulei minha pressão de combustível, por exemplo, com 4 bar, tá? 4 bar de pressão de combustível. Só que, cara, eu tenho um motor de arrancada que eu estou trabalhando com 2,5 kg de boost. Imagina, você vai ter 4 bar aqui, só que você vai ter 2,5 kg de boost. Quando a gente olha o injetor, a gente tem que entender que representar o injetor só aqui na somatória 1,5. Exatamente. Quando a gente vai falar de uma injeção de combustível, você tem a pressão aqui em cima de combustível, só que você tem embaixo a pressão de admissão. Para ficar fácil, se isso está confuso para alguém, é só pensar o seguinte: se eu tivesse 4 bar de pressão de combustível e eu colocasse 4 bar de boost, você não vai ter injeção de combustível nenhuma. Entra. Porque você não tem nenhuma diferença de pressão. Uhum. Uma está anulando a outra. Exatamente. A gente está falando pressão antes do injetor, na galeria, e pressão depois do injetor, onde ele vai injetar mesmo. Certo. Por isso que existe essa tomadinha de pressão do regulador. Ou seja, se você regula ele com 4 bar, com o motor desligado, você liga aquela tomadinha na pressão de admissão. Se você sobe 1 bar de boost, esse regulador ele já coloca a pressão de combustível para 5 bar. De maneira que ela sempre vai ter de pressão diferencial de combustível 4 bar. É para isso que serve aquela tomadinha. Muita gente não usa. Até no aspirável vale a pena usar. Só para explicar aqui, se a gente fizer um desenho rápido do regulador de pressão de combustível, a gente vai ter o seguinte fenômeno, o seguinte esquema aqui, ó. Aqui seria o housing dele, tá? O case dele. Aqui existe uma membrana, tá? E aqui a gente tem uma mola, certo? O que acontece? Aqui entra combustível. E quando isso aqui vence, pressuriza aqui embaixo, aqui a gente tem uma membrana. Quando a gente vence a força do combustível aqui, que é gerada pela pressão de combustível nessa área, vence a força da mola, isso aqui sobe e aqui vaza para o retorno. Então o retorno fica acima dessa membrana aqui, perfeito? Certo. A compensação, o que faz? A gente joga
pressão de admissão aqui. Ou seja, é como se... Funciona é a mesma ideia, o mesmo esquema daquela válvula de boost do outro vídeo que a gente falou. Então, se você joga a pressão aqui, é como se você aumentasse a carga da mola, basicamente. Então, certo. Você vai ter que ter mais pressão de combustível para isso aqui voltar. Então, beleza. É basicamente assim que funciona um regulador. Então, expliquei tudo isso para a gente entender que a pressão de combustível ela afeta bastante o funcionamento do injetor. E, obviamente, ela afeta o dead time. Certo. Na verdade, assim, ela acaba afetando a vazão também, né? Obviamente, porque se você tem mais pressão de combustível e estiver abrindo o injetor no mesmo tempo do que com uma pressão menor, você vai estar colocando mais combustível. Perfeito. Para dar 2 exemplos. Eu estou trabalhando com 3 bar de pressão de combustível e eu estou trabalhando com um motor aspirado que nessa condição eu não tenho pressão positiva, eu estou trabalhando lá com pressão atmosférica na admissão. Perfeito? Beleza. Então, eu vou colocar 5 milissegundos. 5,0 milissegundos. Se eu subir para 4 bar, eu tiver na mesma condição de pressão de admissão, se eu colocar os mesmos 5 milissegundos, eu vou trabalhar mais rico aqui. Porque 5 milissegundos com 4 bar de pressão de combustível, você vai injetar mais combustível. Certo. Mas aí beleza. Vamos supor que eu sou o cara que gosta de pesquisar bastante. Aí eu achei um cálculo para fazer essa compensação. Já apliquei a correção no meu mapa, porque eu vou subir minha pressão de combustível, certo? Uhum. Aí beleza. Supondo que esse cálculo de correção esteja perfeito para vazão de combustível, beleza. Apliquei isso aí no meu mapa principal. Ele não ficou bom ainda. Por quê? É por causa do dead time. Aí é que tá, exatamente. O dead time, ele depende dessa pressão diferencial. Você entendeu? O que acontece? Quando a gente coloca um dead time para... Em muitas injeções você tem lá, o dead time desse injetor é tanto. E daí eles colocam uma compensação que vai ser... Usamos por esse vídeo. Então. Falando dead time, muitas injeções têm o quê? Eles vão colocar aqui a tensão da bateria, vou colocar aqui por VBAC, e o dead time. Então eles colocam lá, qual que é o dead time para 14 volts, para 13, para 12, e daí aqui coloca um valor de milissegundos que vai ser, por exemplo, 0,7, 0... Se aqui fosse 0,3, aqui seria um pouquinho maior, aqui seria um pouquinho maior, para compensar. Né? Não é tão grande assim, mas isso aqui é um exemplo. Só que isso aqui é para uma pressão só, uma pressão diferencial ainda, você entendeu? Então, se você fosse fazer um levantamento de dead time mesmo, você teria que tentar ver quanto tempo leva para o injetor abrir, quanto tempo leva para fechar, subtrair um do outro para uma pressão constante, e aquilo é só quando você está na pressão atmosférica ainda, porque quando você está testando aquilo lá, você não coloca pressão contra o injetor, simulando uma condição de boost. Mas aí você fala assim, pois é, mas essas coisas vão mudar? Lógico que mudam. Você entendeu? Se você faz... mas o fabricante de injeção que mediu. Sim, mas ele mediu para aquela condição só. Quando você tiver turbo, vai ser diferente. Você não vai estar compensando isso. Então é por isso que, às vezes não, na grande maioria, quando você faz uma tabela simples de mapa base de combustível, por mais que você tenha lá um dead time, tipo isso aqui, levantado pelo fabricante, é apenas uma simplificação de como funciona de fato um bico. Certo. O ideal seria ter
esse banco de dados assim, completo, né? Para cada pressão diferencial e tudo mais. Exatamente. E assim, tô falando que é ruim isso aqui? Não. O intuito do vídeo é mostrar as variáveis que afetam o resultado final da sua calibração. Eu acho que isso já aconteceu com muita gente. De você ir lá, fazer o mapa e depois ter uma diferença e daí falar... o que geralmente a galera fala? É uma diferença do dia. Mas daí vai lá e tipo, o cara fez o mapa uma vez, perfeito, gastou um puta tempo, só que aí toda vez que o carro vai andar, o cara tem que ficar corrigindo. Né? Tem que ficar corrigindo, fica fora. Mas tem correção de malha fechada. Sim, tem injeções que não tem. E a correção de malha fechada, eu vou falar para vocês. Se tiver um problema na sonda, ela não vai funcionar. Não vai funcionar. E tem outro detalhe. Eu já vi carro de fábrica como funciona e eu já fiz o seguinte teste, de desligar a correção e andar com o carro e ver que, sem correção, o carro original funciona perfeito. Por quê? Porque ele realmente tem uma estratégia por detrás. A ICU não olha só uma tabela e aplica compensações, não. Ela tem um algoritmo por trás que faz uma... Como que eu posso explicar de uma maneira correta, assim? Mas ele faz, de fato, uma melhor... Você tem um algoritmo que representa bem como é o enchimento do motor, do ponto de vista de ar. Você tem muito bem modelado, tudo isso que a gente falou aqui, e outras variáveis, muito bem modelado como funciona aquele injetor, certo? E com certeza os caras têm recursos para tirar todos os dados que eles quiserem, né? Por exemplo, e isso não é só de carros e montadora. A Motec tem uma estratégia que é muito semelhante a essas de montadora, que facilita demais a vida de quem está calibrando. Por quê? Você não coloca um dead time lá. Você escolhe qual injetor você está usando. Para quem está no grupo do Telegram, essa semana a gente estava no dinamômetro, eu fiz um videozinho lá mostrando, tá aqui, olha que legal, tô com o injetor, olha o part number do injetor e mostrei no software. Tem lá o part number do injetor no software. O que a Motec fez? Ela pegou, eu vou até abrir o software aqui, deixa eu abrir o software primeiro e depois vou compartilhar com o pessoal aqui. Mas o que a Motec fez? Ela pega um injetor e ela varia todas essas variáveis que eu falei. Então, ela varia a tensão da bateria e a pressão de combustível diferencial. E ela mede, ela faz o seguinte. Para dar um exemplo aqui. Coloquei a 12 volts. E eu coloquei 4 bar de pressão diferencial. Ela fixa isso. Ela vai lá, ela abre o injetor 0,5 milissegundos e mede quanto foi injetado de combustível. Em microlitros. Realmente tem uma balança com temperatura controlável, uma balança de precisão, e daí você tem essas medições. Depois você coloca lá 0,6 milissegundos, a máquina coloca, mede, vai ter uma massa maior, um volume maior. E ela faz todo esse levantamento para várias tensões e várias pressões diferenciais. E daí ela tem o que se chama de caracterização do injetor. Então, a injeção ela sabe exatamente como funciona aquele injetor para todas as variações. Então, variou a tensão, ela sabe como o injetor vai se comportar. Variou a pressão de combustível, ela sabe como vai se comportar. Ou seja, você calibrou o seu mapa, quer subir a pressão de combustível, ela já vai saber o quanto ela tem que corrigir? Exatamente. Esse é um exemplo. Eu calibrei, estava calibrando meu mapa, fiz todo o mapa calibrado, tudo bonito. No fim eu vi que faltou um pouquinho de injetor, eu preciso aumentar a pressão de combustível, tenho que remapear tudo de novo. Ou às vezes no dia a dia o que os caras falam, eu subo a pressão e deixo que a sonda corrija. Na Motec, se você só subir a pressão, não tem problema nenhum. Seu mapa não muda. Porque ela se ajusta àquela diferença de pressão. Eu vou compartilhar aqui com a galera. Nicho setup. Deixa eu compartilhar com a galera aqui, né? Beleza. Tá aqui o mapa que a gente fez essa semana, falando de injetor. Injetor da pancada primária tá aqui. Foi um Siemens Deca
esse aqui é o part number do injetor. Vou colocar aqui, ó, e mostrar os dados do injetor. Além de alguns dados aqui que a Motec já levantou, tem aqui o que eu falei da caracterização do injetor. Então, deixa eu ver se eu consigo mudar essa escala para mostrar de uma maneira mais fácil. Eu vou colocar e aqui. Deixa eu ver se assim fica mais fácil de ver. Sim. Então, olha só. Aqui, vou trocar de novo para ficar mais fácil. Eu vou colocar pressão diferencial aqui. Então, o que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho tensão da bateria. Certo. Fuel Injector Primary Differential Pressure. Isso aqui é a pressão diferencial que a gente já explicou nesse vídeo do injetor da bancada primária, perfeito? E aqui, volume de combustível. E aqui em cima, microlitros, né? em microlitros, tá. E aqui a gente tem tensão da bateria. Então, ó, para 8 volts, eles foram lá, pegaram aquele injetor Siemens Deca, fizeram assim, ó, 8 volts e 3 bar de pressão diferencial. Daí, eles variam, eles falam assim, ó, vamos achar um pulso de injeção que vai dar 1,6 microlitros. Para esse injetor, quando você abre 2,26 milissegundos a 8 volts e a 3 bar de pressão diferencial, você vai ter 1,6 microlitros. E daí ela levantou tudo isso para 3 bar. Certo. Depois ela levantou tudo isso para 4 bar. Depois levantou tudo isso para 5 bar. Depois levantou tudo isso para 6 bar. Daí sabe o que os caras fizeram? Agora vamos para 10 volts. E faz tudo de novo. Depois para 12. Depois para 12. Depois para 14. Depois para 15. Ou seja, você tem de fato como funcionou, como realmente funcionou o injetor para todas essas. Por isso que o que acontece? Justamente isso que a gente falou. Se variou a pressão, não tem problema. Você tem a certeza que vai estar dentro. Né? Vai estar dentro, porque a injeção vai se autorregular. Variou a tensão. Vou dar um exemplo. A gente já deu esse exemplo. Se você está no final da corrida e falha seu alternador e a tensão, ao invés de ser 14, cai para 12, vai estar perfeitamente ajustado. Ela já sabe o tanto que vai mudar, né? Já sabe o tanto que vai mudar. Então, isso aí é caracterização do injetor. Então, é um exemplo para mostrar. Olha, o mais importante desse vídeo é o quê? A gente conversou. Quais são as coisas que afetam, que podem afetar o seu mapa de combustível depois que você fez o dinamômetro? Sim. Então, para dar uma relembrada para a galera, relembramos como funcionou e como funciona o injetor, por que ele depende da tensão da bateria, a influência da pressão de combustível, a influência da pressão da admissão, por isso o esquema da pressão diferencial, e como o injetor se move quando ele abre e quando ele fecha. Então, ó, se eu tenho uma maior tensão de bateria, meu dead time vai ser menor. Certo? Se eu tenho uma pressão diferencial de combustível maior, o meu dead time vai ser maior porque é mais difícil do bico abrir. Exatamente. Certo? Agora, uma pergunta que eu queria te fazer só para finalizar é, se, por exemplo, eu tenho dois injetores, certo? Com a mesma vazão, sei lá, um é um Bosch PV14 mais novo, e aí, sei lá, eu quero trocar por um outro Bosch mais antigo, mas da mesma vazão. Eu tenho que mudar essa tabela? Perfeito. De dead time? Muita gente acredita que esse bico é de tantas libras, então é igual ao outro. Não é. Não é, né? Não é, porque tudo isso aqui afeta. Sim. Então, dá uma olhada aqui nessa foto aqui, ó. Não estou falando que são injetores de mesma vazão, mas isso aqui mostra o EV1, que é Bosch, da época de 1976. Nem sabia que era tão antigo assim. Também não.
EV6 1994, isso aqui a gente achou na internet. E o EV14, que é de 2005. Que são os mais novos, né? Ele compartilha a estrutura com os ID, se eu não me engano, e mais uns injetores bem atuais. Isso aí. Isso aqui embaixo é o que a gente representou aqui. É a parte móvel do injetor. Então, o que você vê? Que ao longo dos anos, a tecnologia evoluiu. Você tem uma parte menor, com uma inércia menor. Certo. Ou seja, o injetor mais moderno, ele abre muito mais rápido. Eu tenho menos massa móvel, né? Tem menos massa móvel. Certo. Então, respondendo a sua pergunta, existem várias variáveis do injetor, não dá para olhar só a vazão máxima, porque toda aquela caracterização do injetor realmente depende de como funciona essa dinâmica de abertura e fechamento. Então, cada modelo de injetor tem sua característica. Legal, bacana. Bom, acho que deu para entender bastante aí sobre o assunto. Espero que a galera também tenha entendido. Acho que é isso aí. Valeu, Roberto. Valeu, Obrigado. então. Falou.